Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar uma raridade, a Hilux SW4 Turbo Diesel SRV 2006. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SW4 3.0 Turbo Diesel automática 4x4, modelo top de linha SRV 2006, esse tanque de guerra que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que muitos me pediram no canal. Hoje chegou a oportunidade de eu gravar esse carro para vocês, que está com 200 mil quilômetros, porém muito bem conservado. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno. Nós temos aqui a parte com indicador de seta, farol alto e baixo e todo esse acabamento cromado no interior. Mais abaixo nós temos esses vincos aqui bem pronunciados na parte lateral do para-choque, também com farol de neblina que é também halógeno. Mais abaixo nós temos esses detalhes aqui com esses vincos, essa abertura da grade inferior com esse detalhe preto fosco com as aberturas de ar. Mais acima, na sua grade superior, nós já temos esse detalhe com essa pintura cinza metálica, as aberturas de ar com esse detalhe também na horizontal preto fosco, o logo cromado da Toyota e aqui esse detalhe todo cromado na frente do veículo que fica bem aparente. Também esse detalhe aqui com a abertura de ar do turbo intercooler, um vinco que sai lá de cima, vem até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux SW4. A sua motorização é 3.0 litro turbo diesel intercooler com 163 cavalos, torque de 35 kg força-metro a 3.400 RPM. É um motor duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, o famoso motor D4D, considerados por muitos o melhor motor até então da Hilux pela sua confiabilidade. E aí nós temos aqui também a parte com câmbio automático sequencial, que no caso ele tem 5 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a composição dos motores da Toyota, como realmente tem uma confiabilidade no mercado. No capô, toda essa manta acústica, com a outra manta acústica entre o painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curte os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal, agora com a opção Valeu Demais, você pode contribuir e me ajudar para que eu possa continuar a publicar os vídeos informativos dos veículos da marca para vocês. Agora eu quero continuar aqui na sua lateral, mostrando as rodas que vêm equipadas nesse veículo, que elas são diamantadas. Então nós temos todas essas faces aqui escovadas, já essa parte aqui com esses vincos bem aparentes com a pintura cinza metálica, o logo cromado da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265/70, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4 para vocês, que mede 4,69 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 22 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, justamente para você subir nesse veículo, pois realmente é um carro alto. Aqui nós temos no para-barro, tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, já esse desenho, todo esse contorno
em volta aqui da caixaria de roda, que fica bem marcante também, com essa parte, com essa silhueta aqui da primeira porta até a segunda porta. A inscrição 3.0 D4D cromada com esse detalhe vermelho para indicar que é diesel, um indicador de seta aqui na sua lateral, a parte do retrovisor com todo esse acabamento cromado, já na coluna A esse detalhe preto fosco que vem mais abaixo aqui também da parte do retrovisor. As maçanetas são na cor do veículo, que é um prata metálico, a coluna B com esse detalhe preto fosco, assim como a parte aqui do rack de teto que tem esse detalhe preto. Já aqui na parte traseira do veículo nós temos esse detalhe também que faz todo esse contorno, essa silhueta bem marcante na parte da roda traseira também. Já na terceira coluna nós temos toda essa parte envidraçada com esse detalhe preto brilhante que realmente fica bem destacado, com esse aerofólio, tem esse detalhe aqui integrado com a cor do veículo que realmente fica bem marcante também. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux SW4, que é uma SUV raiz, pedidas por muitos aqui no canal, e hoje eu estou fazendo esse vídeo. Na parte traseira nós já temos esse detalhe com esse sinalizador aqui, no caso um refletor noturno para ajudar na visibilidade noturna, esse detalhe com esse vinco bem aparente aqui, como se fosse um defletor de ar na parte traseira, e também a parte com esse vinco que atravessa toda a tampa traseira, assim também como esse formato trapezoidal com a inscrição SRV e Toyota Hilux SW4 cromada ali do outro lado, as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, e toda a iluminação aqui no caso ela é halógena. Aí nós temos esse detalhe com essa peça cromada que realmente fica bem destacada, atravessa toda a tampa traseira do porta-malas, com a inscrição cromada da Toyota, o limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas basta apertar o botão que está aqui ao centro e você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem capacidade de 500 litros de carga. Essa é uma opção de 5 lugares, e aqui nós temos esse detalhe aqui no interior com essa esteira para você cobrir toda a parte com o interior, a iluminação também aqui halógena e todo esse acabamento caramelo que fica bem destacado, esse detalhe que você puxa aqui para abrir o kit de ferramentas para fazer a troca do step se necessário, os ganchos aqui desse lado e também aqui do lado direito para você colocar alguma coisa se você precisar, e todo esse acabamento na tampa traseira aqui caramelo com plástico rígido, com essa alça para você puxar para que você possa estar fechando o porta-malas da SW4. Mais abaixo aqui nós temos a quinta roda para você fazer a troca se necessário, caso você precise, e na parte de segurança ela conta com apenas 2 airbags frontais. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux SW4, que tem um entre-eixos de 2,74 m. Ela tem um estribo aqui para facilitar para que eu possa subir no veículo. Eu posicionei o banco do motorista aqui, no caso, todo para trás. Nós temos 2 dedos aqui de espaço, isso mostra o espaço interno que nós temos dentro da SW4. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão 2006, essa é a SRV topo de linha, das demais versões. Revestimento aqui do banco é em couro, com todo esse detalhe caramelo e as linhas aqui bem aparentes. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Essa opção aqui no caso com 2 porta-copos, e ela não conta com duto do ar-condicionado para quem vem aqui atrás por ser um modelo 2006. Já na parte do teto a iluminação halógena para quem está aqui atrás, as alças também no teto, e todo esse detalhe aqui é combinando com o interior do veículo, que é caramelo. A opção do banco, quero mostrar para vocês aqui, é toda essa parte lisa com esses pontilhados aqui da costura, os tapetes com os detalhes marrons também. Realmente é um interior bem bonito pelo ano 2006. Quero descer aqui para mostrar o interior da SW4 para vocês, essa parte do revestimento do banco. E aí aqui nós temos essa alavanca que você pode estar fazendo para escamotear o banco ou para ajustar, no caso, a opção aqui. Viram como eu coloquei essa na posição normal, essa um pouquinho mais deitada, então você tem essa opção para poder estar fazendo, no caso, o ajuste aqui do banco para vir com bastante conforto. Cinto de 3 pontas apenas para os 2 ocupantes. Aqui o ocupante que vem aqui no meio vem com a opção, no caso, com um cinto abdominal, e aqui nós temos a opção do descansa-braço sem a opção do porta-copos que já vem aqui na frente. Na parte da porta nós temos todo esse detalhe aqui com plástico rígido e essa outra parte em plástico rígido também, só aqui ao centro que é uma parte bem macia ao toque com esse detalhe mais prata, e aqui os puxadores cromados com ajuste do vidro elétrico sem a função auto-down, ela não sobe com um toque só. Um nicho para guardar alguma coisa, uma segunda opção de porta-garrafas aqui também, e o alto-falante da porta da SW4.
A sua chave, ela é bem simples, nem é do tipo canivete, tem inscrição aqui da Toyota, o alarme perimétrico apenas no veículo, ela não conta com alarme volumétrico no seu interior. Quero abrir aqui para mostrar a fileira dos bancos dianteiros para vocês. Somente na porta do motorista, aqui no banco do motorista, aliás, a gente tem a opção de ajuste de altura, basta você girar aqui, o banco vai elevando, e aqui o ajuste, no caso, da inclinação das costas para deixar de acordo o seu conforto. A inscrição SW4 na parte do tapete com esse detalhe marrom. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 SRV Turbo Diesel 2006, que já está em funcionamento. Esse considerado aí por muitos um tanque de guerra. Então nós temos a parte do painel aqui para você ver aí na imagem, como ele é bem simples mesmo. Tem ainda a parte com toca CD original, com a rádio, e tem aqui a parte com toca-fitas, para vocês terem ideia. 2006, gente. Então realmente é um carro que traz traz uma legião de fãs que realmente veem esse veículo como um carro de confiança mecânica. Essa parte aqui com esses nichos para você estar utilizando alguma coisa, esse detalhe como se fosse toda a parte dourada se unindo com esse detalhe marrom, o ar-condicionado que você tem a opção para estar ligando aqui, que ele é digital, então você já consegue colocar o fluxo do ar-condicionado aqui para aumentar ou diminuir, qual a temperatura desse ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, que você tem a opção, e aqui a utilização do fluxo do interior, ou vinda a ventilação de fora, ou a ventilação aqui no interior do veículo, que você consegue estar mantendo ligado. Esses são os opcionais desse ar-condicionado. Aqui mais abaixo nós temos esse detalhe que você consegue puxar aqui, que é um porta-trecos, e também uma tomada 12 volts aqui do lado, com a opção do acendedor de cigarros aqui ainda, para vocês verem. E aqui todo esse detalhe que é uma parte caramelo ou bege, que combina com todo o interior do veículo, que realmente fica bem destacado, com aqui um porta-copos e também esses nichos para estar utilizando. Aqui a opção da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, e aqui o câmbio automático sequencial, que aqui no caso você não tem câmera de ré quando você coloca aqui na ré, aqui como é o caso, porque ela não tem a parte com a multimídia para você ver, é apenas o rádio dela aqui, original do modelo 2006, mas você tem as trocas aqui manuais que você consegue descer aqui para fazer como freio motor, para fazer uma reduzida na parte de serra, esse câmbio automático sequencial que é de 5 velocidades. Freio de estacionamento que é manual, essa parte com descansa-braço aqui que é revestido com um plástico rígido, mas não é macio ao toque, com todo esse espaço para estar utilizando aqui para você guardar alguma coisa que você necessitar. A parte do revestimento aqui dos bancos é em couro, como eu mostrei para vocês, com essa linha bem aparente, essa parte mais lisa, com as linhas mais aparentes, a lateral para trazer mais conforto, a inscrição aqui da Toyota, regulagem de altura de cinto de segurança, a parte com as alças aqui no teto, quebra-sol apenas com a opção para espelho, e aqui nós temos o detalhe aqui com porta-óculos e a iluminação aqui que é halógena com espelho, que é de forma ainda normal, não tinha a opção fotocromática nesse carro 2006. E o detalhe do painel, vocês notem aqui que ele vai se unindo a essa parte junto com a parte da porta traseira, que realmente fica muito bem ornado, com esse detalhe marrom, dourado, e aqui esse outro detalhe bege. Tem também aqui essa opção com porta-copos, se você precisar, para utilizar, um tweeter ali na lateral, essa parte que você pode estar abrindo aqui, no caso o porta-luvas, e aqui nós temos o famoso relógio digital para quem trabalha no campo, área rural, não precisa dar partida no carro, vem aqui dar uma olhada no relógio e tem todos os informativos que depois eu vou mostrar para vocês ali. E aqui nós temos também o detalhe na porta do motorista, os 4 vidros elétricos, somente com alto down é na porta do motorista, que sobe com um toque só. A trava das portas, também a trava dos vidros elétricos, e já aqui na parte do painel nós temos esse detalhe para estar utilizando o porta-copos também. Na parte do painel nós temos aqui esse detalhe para, no caso, aumentar a iluminação aqui da parte do painel. Você vai girando aqui, tem as opções, você pode deixar a intensidade do painel mais forte. E aqui também a opção para estar regulando o detalhe aqui do espelho retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito. A abertura aqui no caso do tanque de combustível e a abertura do cofre do motor. A sua direção continua sendo hidráulica,
para o modelo 2006, e aí nós não é um volante multifuncional, simplesmente tem aqui a velocidade de controle de cruzeiro. Por ser um carro automático, vai facilitar para você estar utilizando nas viagens, e todo esse acabamento aqui com revestimento em couro, com essa linha bem aparente, a inscrição aqui com o logo da Toyota. Já na parte do painel, nós temos esse detalhe aqui todo cromado, que faz esse contorno que fica realmente bem aparente. E aqui nós temos conta-giros, que é analógico, o velocímetro, e aqui nós temos o tanque de combustível, que é de 80 litros, que tem um marcador, e aqui a parte com o medidor do arrefecimento do motor. Mais abaixo aqui nós temos ali marcando 202 km o odômetro total. Você aperta o botão aqui, ele vai mudar para o Trip A, aperta mais uma vez para o Trip B, e se você apertar mais uma vez ele volta para o odômetro normal. Aí a gente tem os informativos aqui na parte do painel. Então nós temos a temperatura exterior aqui, também um relógio. Se você apertar aqui em Info, ele vai mudar, tá marcando ali a média que eu faço por quilômetro rodado com esse diesel que está no veículo. Só apertar mais uma vez aqui, nós temos aqui a parte com a quilometragem que eu consigo estar fazendo na média com o veículo também. Só apertar mais uma vez o tempo que o veículo está ligado e quanto que eu consigo rodar com o que eu tenho no tanque de combustível. Está marcando ali 24 quilômetros. Então essas são as informações que a gente tem aqui na SW4 2006, que eu mostrei os detalhes para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse carro. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Fernando Tranquilino, da cidade de Itamaracá, no Pernambuco. O segundo salve vai para Inês Dalimole, da cidade de Santo André, em São Paulo. O terceiro e o último salve aqui do canal hoje vai para José Porfírio, da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Agora, se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!